Graça e paz, você que está conectado aí à Rádio Proclamai, essa rádio que anuncia o reino de Deus com excelência. Então, eu sou o pastor Adriano e nós estamos dando início ao programa Manhã com Cristo desta quarta-feira. Você que está conectado aí à rádio, você vai perceber que o programa ele não está ao vivo, mas, mas você depois pode ter acesso. Aleluia. Então, você vai perceber que o programa não está ao vivo. Nós estamos fazendo testes de gravações para também poder postar esse vídeo no YouTube posteriormente, tá bom? Então, você que está conectado aí à Rádio Proclamai, você pode sim entrar em contato conosco para fazer a solicitação da sua música, do seu pedido de louvor, do seu pedido de oração, para que nós posteriormente possamos atender a esse pedido, tá bom? Então, eu sou o pastor Adriano, como tinha dito no início, mas me apresentando novamente, e nós estaremos aqui durante toda essa programação, tá bom? Hoje, e como sempre, nós iremos fazer a leitura do devocional dessa semana, tá? É, a pastora Elis, ela tem feito devocionais e tem compartilhado nas redes sociais da comunidade Proclamai. Então você que está aí escutando, que você que está assistindo pelo YouTube, você pode ter acesso a esses devocionais nos canais da igreja, tá? Comunidade Proclamai. E aí você tem acesso a esses devocionais. O devocional da semana passada, ele falou assim: vocês estão escutando um pouco de interferência relacionada à voz, algumas dificuldades relacionadas à máquina, mas que não vai atrapalhar tanto o nosso desenvolver do programa, tá bom? Então, vem dizendo assim o devocional: ó, os desvios são marcas de um caminho de desobediência. A minha adolescência foi marcada por lembretes a não desviar por atalhos e, graças a Deus, sempre dei ouvido a essa instrução. Mesmo que algumas vezes fosse atraída a esse lugar. Porém, em alguns casos, essa sedução se concretiza. E o que seria uma jornada suave e tranquila transforma-se num tormento que parece não ter fim. Esse é o sabor da desobediência. Esse é o sabor da desobediência. Toda essa situação me faz lembrar a palavra de Hebreus 4, que retoma a passagem do povo de Israel até a terra prometida. Uma vez que se desviaram seus caminhos da promessa de Deus e resolveram dar voz às suas próprias escolhas, experimentaram a morte. O que precisamos aprender com essa devocional de hoje é que não servimos a um Deus de atalhos. Glória a Deus. Deus é o Senhor da inteireza e completude. Por isso, não o encontramos nesses desvios, amparados pelos desejos de nossas más escolhas. Em contrapartida, ao concluirmos o processo, faremos da obediência palco para o protagonismo da maturidade e da nossa segurança em Deus, como também seremos conduzidos a uma chegada tranquila ao lugar de descanso. Até porque, meus irmãos, essa promessa se mantém de pé. Louvado seja Deus, né? Que texto lindo. Eu admiro demais a escrita da minha esposa, da pastora Elis, porque ela tem o dom de escrita
e quando ela começa a escrever os devocionais, ela traz Deus para a nossa vida por meio das experiências que ela teve. E, inclusive, eu participei, né, dessas comunicações sem atalho, porque foi das primeiras, uma das primeiras instruções que ela trouxe para a minha vida. Eu lembro que a gente estava namorando e ela, num momento lá, ela disse, olha, eu fui ensinada a não pegar atalhos. E aí eu parei e fiquei pensando. Ela trouxe três dicas, eu não lembro das outras. Talvez ela posterior, nas escritas, Deus faça ela lembrar para poder trazer essas informações. Mas ela trouxe isso, ela fez eu não pego atalho. E teve uma vez, gente, que a gente estava caminhando por algum lugar e a gente precisava passar por outro lugar para chegar mais rápido. E ela, eu não vou, eu não pego atalho. Lógico que isso é uma questão física, né? Ela vem trazendo aqui algo voltado a Deus. E a gente já amargou muito pelo nosso distanciamento, tá? Que hoje vai ser o ponto de nossa conversa. Vai ser sobre a obediência, tá? Mas depois de ter lido esse devocional, de ter comentado um pouquinho, eu vou agora junto com você orar para podermos dar continuidade a esse programa, tá bom? Deus de amor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Muito obrigado por o Senhor falar aos nossos corações. Muito obrigado porque o Senhor se faz presente e nos dirige para uma vida segura, uma vida de paz e uma vida de descanso. Muito obrigado pela graça que Jesus conquistou na cruz. Muito obrigado pela misericórdia que o Senhor renovou em nossa vida antes mesmo de abrirmos os nossos olhos. Te agradecemos também, Pai, pelo Teu Espírito, o Espírito que o Senhor colocou para que pudesse habitar em nós. Muito obrigado por Ele, porque por meio dele é que nós temos a segurança da compreensão, da dimensão das tuas palavras, do juízo e da tua justiça. Muito obrigado, Pai. Obrigado também pela tua palavra, ela revelada por meio de Jesus. Muito obrigado. Então, conduz toda a nossa conversa no dia de hoje para a glória do Senhor Jesus. Amém? Eu vou te pedir, você que está aí posteriormente conectado ao YouTube, que você possa curtir o nosso canal, né? Se inscrever, compartilhar e comentar sobre essa publicação, sobre esse conteúdo, tá bom? Então, vamos curtir hoje uma música, né, que fala muito também ao nosso coração, que é uma música de canção e louvor chamada Dependente. Você que está no YouTube, eu vou deixar esse link na descrição do vídeo. Por quê? Porque o YouTube, por questões de direitos autorais, talvez ele mute a música, mas como a gente precisa respeitar as questões dos direitos autorais, então nós iremos possivelmente fazer o corte de onde está essa música, mas nós estaremos colocando essa música na descrição do vídeo que estará sendo gerado no YouTube, tá bom? Então você vai curtir aí, você que está ao vivo no site da Rádio Proclamai, você vai curtir agora a música Dependente com canção e louvor, e daqui a pouco nós estaremos de volta. Nós estamos de volta com mais Manhã com Cristo aqui na Rádio Proclamai, e nós curtimos aí, você que está conectado à rádio, nós tivemos um problema de início, mas depois foi resolvido e nós curtimos canção e louvor com a música Dependente, tá? Você no YouTube, essa música não vai aparecer para você, mas ela vai estar na descrição do vídeo, tá bom?
A Rádio Proclamai, além de trazer essas programações, esses momentos de programa, também no site da rádio você tem acesso a notícias, tá? Eu estava vendo aqui uma notícia que foi publicada, né? Ela veio dizendo assim: Reino Unido registra mais de 9.000 ataques contra igrejas em apenas 3 anos. Um levantamento de uma agência revelou que pelo menos 8 crimes ocorreram todos os dias em igrejas entre 2020 e 2024. Então depois você pode acessar aí o site da rádio e você vai ver essa notícia. Deixa eu pegar uma outra aqui, tá? Veio dizendo assim: após estupros e tentativas de suicídio, jovem vê Jesus e é curada. Fui liberta de tudo. Lisiane lutou contra a depressão e transtorno de estresse pós-traumático até clamar a Jesus e ser socorrida. Essa jovem de 27 anos nasceu numa família cristã na Holanda, mas ainda não havia experimentado o amor de Deus. Eu tinha uma visão bastante negativa de Deus e via Deus como julgador e punidor. A ideia de que ele seria amoroso e relacional não entrou em minha mente, contou ela em entrevista. Então você depois dá uma olhada relacionado a essa notícia no site da Rádio Proclamai. A rádio ela traz uma parceria junto com a Guia-me, tá? Que está completando 20 anos. E aí, louvado seja Deus, por 20 anos está trazendo informações do reino para toda a sociedade, tá bom? Nós iremos também fazer leitura hoje do Salmo número 4, tá? Então você dá uma olhada aí, uma curtida nesse salmo. Salmo muito tremendo. Vem dizendo assim: responde-me quando clamo, ó Deus, que fazes justiça. Dai-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar do bem? Faze, ó Deus, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, maior do que daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Glória ao Senhor. Louvado seja Deus. Nós estamos vendo aqui e nós iremos conversar sobre obediência. A gente viu o devocional falado pela pastora Elis. Nós estamos vendo aqui um salmo de clamor pela palavra do Senhor, em obediência a ela, é que nós iremos desfrutar desse lugar de descanso. A gente viu na notícia, não foi, da jovem, que mesmo vivendo já no meio cristão, ela experimentou de uma depressão profunda e que ao ver Jesus, ou ter esse relacionamento mesmo com Jesus, foi que ela pôde ser curada. Então, nós iremos conversar um pouquinho sobre a obediência, tá bom? Então, antes disso, eu queria te convidar para que você pudesse se inscrever no canal do YouTube. E se você quiser deixar alguma mensagem,
você pode acessar o nosso Instagram e falar lá por meio do @Proclamai Rádio. Você deixa a sua mensagem lá, que nós iremos ler posteriormente no outro programa, tá bom? Como também você que está no site da rádio, você acessa aí www.radioproclamai.com.br. Lá no site da rádio, você vai ter a opção de fazer pedido musical, como também, ao descer o site da rádio, você pode deixar alguns recados, tá bom? Então lá também você tem acesso às ministrações em vídeo já, que acontece aqui no Templo da Comunidade Proclamai, e também dentro da playlist da rádio, você tem ministrações de anos anteriores. Então, volta e meia, se você estiver conectado à rádio, você vai ver a pastora Elis ministrando, você vai ver Luciana, você vai ver Renato, vai ouvir, né? Também ministrações que eu fiz, a pastora Érica. Então você pode ficar aí conectado à Rádio Proclamai, porque você tem informações, como também ministrações e muito louvor e adoração durante todo o dia. Então você fica conectado, porque você vai ser muito, mas muito cheio de Deus por meio da Rádio Proclamai. E nesse bloco agora, antes de nós irmos para a palavra, eu vou deixar um louvor. Esse louvor é Eu Me Rendo, na voz de Renascer Price, e você curte aí. Você que está no site da rádio, você vai ter acesso à música. Você que está no YouTube, como eu disse anteriormente, você vai ter o link dessa música na descrição, mas possivelmente você não vai estar escutando, tá bom? Vai ter um corte e nós iremos voltar já para o outro bloco. Tá bom? Então você curte aí, Renascer Price, Eu Me Rendo. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor por mais esse louvor tremendo, cantado por Renascer Price. Eu Me Rendo. E até me emocionei com a música, mas você louvou aí junto conosco, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Vamos conversar sobre a palavra do Senhor também, tá? Nós iremos conversar no que está escrito em Mateus capítulo 2. Então, Mateus capítulo 2. Nós iremos ler alguns versículos, mas nós iremos frisar sobre o que aconteceu com Jesus, Maria e José, tá bom? Então, a partir do versículo 13 do capítulo 2 de Mateus, do Evangelho de Mateus, nós vamos ler o seguinte: Depois que os visitantes foram embora, o anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse: Levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu o avisar. Pois Herodes estava procurando matar a criança. Então José levantou-se no meio da noite, pegou a criança, a sua mãe e fugiu para o Egito. E eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: Eu chamei o meu filho que estava na terra do Egito. Versículo 16. Quando Herodes viu que os visitantes do Oriente haviam enganado, ficou com muita raiva e mandou matar em Belém e nas cidades vizinhas todos os meninos de menos de 2 anos. Ele fez isso de acordo com as informações que havia recebido sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. Assim, se cumpriu o que o profeta Jeremias havia dito.
ouviu-se um som de Ramá, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quis ser consolada, pois todos estavam mortos. Versículo 19. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito e disse: Levante-se, pegue a criança e a sua mãe e volte para a terra de Israel, pois as pessoas que queriam matar o menino já morreram. Então José se levantou, pegou a criança e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Mas quando ficou sabendo que Arqueleu, filho do rei Herodes, estava governando a Judéia no lugar de seu pai, teve medo de ir morar lá. Depois de receber num sonho mais instruções, José foi para a região da Galileia e ficou morando na cidade chamada Nazaré. Então, povo, eu essa semana estava fazendo meu devocional e eu estava fazendo a leitura de Mateus capítulo 2, e eu fiquei muito impressionado como José ele se comportou diante das decisões que precisavam ser tomadas de imediato. Eu olhei aqui e a gente, dentro dessa leitura, se você for ler o capítulo 2 por completo, e eu peço para que você leia o capítulo 2, você vai ver a trajetória do nascimento de Jesus, dos 3 reis em que Herodes chama-os para poder saber a localização de onde Jesus iria nascer, onde Jesus nasceu, para tentar matar Jesus, assim como nós lemos. Porque, de acordo com as escrituras, no período, a criança que iria nascer iria ser o rei dos judeus, o rei dos reis. Então, Herodes não queria perder esse título. Então, ele queria matar a criança. Não é à toa que, se a gente for refletir sobre esse período onde Herodes pediu para matar todas as crianças de 2 anos abaixo, quando Jesus morreu na cruz, não existia nascido naquela região pessoas que tivessem entre 30 e 33 anos. Porque toda essa geração para aquela localidade, ela foi apagada, relacionada aos homens. Então, foi assim também que Deus levou João Batista para o deserto, para viver lá, para poder também poupar a vida de João Batista. Eles tinham uma faixa de idade iguais, né? Então, é por isso. Então, trazendo agora para a vida de José, eu fiquei observando o seguinte. José, primeiro, ele recebeu Maria para o casamento, como nós sabemos. Maria teve uma direção de Deus, ela atendeu a solicitação, dizendo: eis-me aqui, faça comigo segundo sua vontade, e o Espírito Santo trouxe Jesus para morar dentro de Maria, e ela gerou Jesus. José, desconfiado, mas também não queria colocar Maria em exposição pública, ele iria cancelar esse casamento e deixar Maria lá. Só que Deus falou com José: esse menino é o meu filho, e aí ele traz toda a conversa relacionada a Jesus para José. E eu fico agora analisando como José ele foi obediente nas direções que Deus deu. Porque a gente olha, José já estava com o menino nos braços, no colo,
Os três reis magos, eles foram a Jesus adorá-lo. E Deus fala em sonho com José. Ele diz: levante-se, pegue a criança e sua mãe e vá para o Egito. E fique lá até eu lhe falar novamente, até que todos tenham aquele perigo de matar a criança tenha cessado. Então, a resposta de José foi: levantou-se, no versículo 14, veio dizendo: então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e a sua mãe e fugiu para o Egito. Não vem dizendo que ele foi fazer mais nada, ele só fez aquilo que tinha sido a direção de Deus. Às vezes a gente custa muito em obedecer uma direção de Deus. Sabe por quê? Primeiro que a gente vai fazer peso emocional sobre a ação que Deus, ou melhor, na ação que nós iremos fazer do que Deus pediu. Se a gente hoje, às vezes conversa aqui na igreja, se você estiver em pé e Deus disser mesmo assim, sente. Você senta ou você vai olhar se tem cadeira? Porque se a gente for olhar se tem cadeira, nós começamos a nos condicionar à nossa segurança e os nossos pensamentos, a nossa construção, porque nós iremos imaginar, como é que eu vou sentar se eu não sei se tem cadeira? Porque eu preciso ver. Eu preciso ter a realidade de que tem algo para me dar sustento, dentro desse comando simples de Deus. Aí a gente olha, José era um homem trabalhador, ele já estava andando para buscar um lugar para que Jesus pudesse nascer. Encontrou um estábulo onde Jesus nasceu. E Deus diz para ele: levante-se e vá para o Egito. Não teve outro comando de dizer: vá para lá que eu vou lhe sustentar, vá para lá que eu vou lhe ajudar, vá para lá que eu vou ser contigo, vá para lá. Não. Por mais que o entendimento que Jesus é o Filho de Deus e que Deus não deixaria que nada acontecesse de mal ao menino. Não é à toa que ele pediu para José, com a mãe e com a criança, ir para o Egito por conta do risco de morte que estava acontecendo naquela região. E aí a gente olha, José só simplesmente levantou e fez aquilo que Deus disse. E ainda teve outro momento é que Deus diz: fique lá até todo o perigo passar. Ou seja, José não tinha noção de quanto tempo ele iria passar no Egito. Por quê? Porque ele só deu uma direção até que Herodes morresse. E nesse tempo, será que não existiu dúvida? O desejo de voltar para a terra natal, esse momento dele de estar pensativo sobre o lugar onde morava, que era um convívio comum, um convívio bom. Quando eu falo bom, é que as pessoas já conheciam o trabalho de José. As pessoas já sabiam quem José era. E ele precisou abandonar tudo aquilo que ele tinha construído em favor de um propósito. Será que nós estamos literalmente abertos a deixar tudo que nós construímos em favor de um propósito? Porque a gente vai olhar a vida de Jesus e vai saber que o propósito que estava em Jesus era tudo para a gente. Só que existia também um propósito sobre a vida de José, que era o cuidado e as direções enquanto
patriarca da família, encontra o sacerdote da família, para poder conduzir toda a família em segurança a um lugar que eles pudessem ter vida. Se nós, enquanto homens, olharmos e tivermos uma direção, a gente trabalha. Aí vai pensar, meu Deus, e como é que eu vou sustentar a minha família? E como é que eu vou dar o melhor para a minha família? Só que a gente apaga, dentro disso, a dependência daquele que falou. Naquele que falou. Porque José, nesse momento, ele não colocou em dúvida aquilo que poderia acontecer. Que ele poderia ter julgado dizendo, não, foi só um sonho. Mas só foi um sonho. Não, sonho é sonho e não precisa de intervenção minha, não. Mas ele teve ciência que foi Deus falando com ele. A gente tem a certeza de que Deus falou com a gente. Só que a gente custa em obedecer. E custar em obedecer é uma desobediência. Se José demora a obedecer o passo que Deus disse que ele precisaria dar junto com sua família, tudo indicaria que levaria Jesus a um perigo de morte. Lógico que Deus não iria permitir que Jesus morresse, lógico, porque ele era o cumprimento da palavra. Mas às vezes a gente está participando de um cumprimento da palavra, nesse auxílio, nessa ajuda, e nós queremos tardar a ação de Deus. E o propósito de Deus não vai parar por nossa desobediência. Então, demorar para obedecer já se torna desobediência relacionada a Deus. Às vezes também nós queremos colocar o nosso próprio sentido nas questões em que Deus apontou. Então a gente traz algo figurativo. Eu tinha falado aqui sobre a construção do que Deus disse, sente-se. Porque ele dissesse para mim e para você, sente-se. Nós iríamos fazer o quê? Sentar. Mas será que nós, dentro das circunstâncias que são colocadas ao nosso redor, como construção dentro de nós iríamos atender um comando tão simples? Às vezes nós queremos os comandos de Deus como se fosse o Apocalipse que foi revelado a João. Nós queremos distrição de palavra, mas às vezes o comando de Deus para a nossa vida é simples. E os comandos de Deus não vão de encontro ao que ele escreveu. Ele poderia simplesmente ter matado Herodes e deixado Jesus viver lá, mas ele não vai de encontro àquilo que ele escreveu, porque ele vem dizendo depois que era necessário que Jesus fosse para o Egito, para que a profecia se cumprisse, do Salvador veio do Egito. Eu chamei aquele do Egito. Então tudo está desenhado nas mãos de Deus. Então nós podemos ser protagonistas do nosso chamado, do propósito que Deus colocou dentro de nós para o cumprimento da palavra por meio da nossa obediência. Imagina se Jesus se recusasse a obedecer a algo de Deus. Nós não teríamos a graça. Nós não teríamos o comprar da vida eterna. Nós ainda estaríamos devendo a morte. Mas Jesus fez essa compra da vida eterna por meio da própria vida, por obediência. E ele deixa claro em muitas passagens, principalmente em João, ele vem dizendo: eu não vim para fazer a minha vontade, mas vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Gente, às vezes o comando de Deus para o entendimento humano parece loucura, mas não é. Nós queremos ser íntimos com o Senhor,
Nós queremos falar que somos íntimos com o Senhor, mas nós não obedecemos uma direção simples. Porque nós julgamos com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, se aquilo mesmo é real. Primeiro que a gente precisa acreditar naquilo que a gente não vê, porque Deus é Espírito. Jesus, ele passou há anos, mais de 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, mas a gente não conheceu Jesus. Um grupo conheceu Jesus. Uma nação, uma cidade teve contato com Jesus durante 33 anos. Eles conheceram. Antes disso, não conhecia. Depois disso, só se ouve falar. Nós somos desses que cremos porque nós ouvimos falar sobre Jesus e nós acreditamos. E por acreditar, nós vamos demonstrar o amor por Jesus em obediência à palavra dele. Ele diz: aquele que não obedece às minhas palavras não consegue me mostrar ou demonstrar que é amor, porque o amor é revelado também por meio da obediência àquilo que ele fala. Então nós não podemos tardar nas nossas decisões em que Deus falou conosco. Eu lembro de uma das situações que parecia que era loucura, depois a gente vai pensar nos momentos de intimidade com Deus. Eu morava em Jardim Paulista, abaixo, e nesse lugar, o que é que ocorreu? Eu estava no momento devocional, e Deus disse: levante-se e ande para o jardim. Eu fui andar, gente. Eu fui andando, de repente eu já estava subindo o Jardim Paulista Alto, estava descendo, andando por toda a praça, e depois eu retornei para casa. E aí eu fiz: Deus, andar. Aí ele disse: era para você conhecer o lugar. E aí eu parei, eu faço: se eu estivesse julgando, tipo, eu vou fazer o quê, Deus? Por que eu vou andar? Eu fosse fazer uma pergunta a Deus para poder obedecer. Assim como se José tivesse feito uma pergunta a Deus para poder obedecer. A gente ia começar a criar circunstância para a nossa vida. A gente vai também, olha para Pedro, quando Jesus diz: vem. Pedro não olhou as circunstâncias de nada. Ele andou pela fé. Nós precisamos andar pela fé. E andar pela fé é andar em passos de obediência. Então não tentem julgar, nós não deveremos tentar julgar as decisões de Deus, nós não deveremos julgar, colocar ideias nossas, construções nossas ao que Deus falou. Nós não precisamos ter a revelação de todo o propósito para poder obedecer a Deus, não, porque o dono do propósito é ele que sabe toda a transição de tempo, o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, é de ordem dele, e nós precisamos estar dentro dessa ordem dele, não questionando ao Senhor, mas sim obedecendo a ele em tudo o que ele está afirmando a nós. E isso é o passo de obediência. Homens e mulheres dentro da Bíblia tiveram exemplos demais nos dão exemplos demais sobre os passos de obediência. E que nós, muitas vezes, ficamos só olhando a vida daqueles homens e mulheres de Deus, achando que Deus só falou naquela época, que não precisamos ter essa obediência fiel ao Senhor, ou que nós precisamos pensar. Imagina um profeta andar pelo meio da cidade, porque Deus diz: vá nu para mostrar sua nudez e dizer que como é que o povo vai ficar sem a minha presença. Olha só que coisa. Um profeta que depois de obedecer tanto a Deus, foi cortado ao meio. Cerrado ao meio.
Um profeta em que obedeceu uma direção de Deus diz, estenda o seu cajado. Ele não disse que o mar ia abrir. Ele primeiro disse, estenda o seu cajado a Moisés. Aponte o seu cajado para o mar. Então a gente precisa largar essa mania humana de buscar justificativas em Deus para poder obedecê-lo. Nós não precisamos disso. Nós precisamos obedecer e se ele desejar, ele traz a justificativa. A gente tem uma mania também, lógico que é uma questão de construção humana, de cada correção a gente dá as justificativas. Deus não precisa disso conosco. Deus não precisa. Ele só vai pontuar aquilo que precisa melhorar. Aí ele vai dizer, Adriano, você precisa falar melhor porque eu vou te enviar às nações. Não, ele só vai dizer, se comunique melhor. E aí eu vou buscar uma melhoria na minha comunicação. Se ele disser, se porte melhor, então ele está dizendo para mim que o meu porte para as situações que serão apresentadas não está devido. Então eu preciso me portar melhor. Nós precisamos perceber que Deus, Ele é simples. Ele dá comandos simples para a nossa vida. Então, tenhamos esse entendimento sobre as direções de Deus. E a nossa obediência deveria ser tão simples em nossos passos de como foi o falar de Deus conosco. Então você que está aí junto conosco à Rádio Proclamai, o que eu digo para você nessa manhã, que para que a nossa vida ela até tome mais sentido ainda, sem questionarmos a nossa existência, é que acreditemos no que Deus está falando. Veja o que é que Deus falou para você fazer. Outra coisa que gera desobediência, eu iria encerrar, mas eu vou falar sobre esse outro ponto, é que às vezes nós precisamos de confirmações sobre o que Deus falou. Se nós temos a intimidade com o Senhor, o que Ele falou, Ele não precisa mais de várias confirmações. Isso só demonstra o quanto nós estamos frágeis relacionados às nossas dúvidas. José só se levantou e foi. Imagina se ele dissesse, Deus, me confirma esse ato, me confirma essa ação. Não, José não precisou. Então, faça o que Deus está dizendo. Deus não vai colocar a nossa vida em perigo. Ou melhor, o propósito que está em nossa vida em perigo. Ele vai nos levar ao cumprimento desse propósito. Então, que no nome de Jesus nós tenhamos essas reflexões sobre o lugar de obediência ao nosso Pai. Amém? Louvado seja Deus, você que está aí conectado à Rádio Proclamai, você que posterior está conectado ao YouTube, Deus seja louvado por sua vida. E o que eu peço é que você compartilhe com mais pessoas sobre essa palavra, o que Deus falou com você, e que você possa também deixar o seu recado, deixar o seu pedido de louvor, o seu pedido de oração, para que nos outros momentos nós estarmos orando por esses pedidos e apresentando também os louvores que são solicitados, tá bom? Como eu disse, no YouTube nós não temos essa flexibilidade de deixar o louvor integrado
ao nosso programa, porque ele atende alguns direitos autorais, ele pode simplesmente multar a nossa transmissão e a gente ficar sem o conteúdo, tá bom? Você da rádio, você curtiu aí, se você quiser mais louvores, você pede que nós estaremos atendendo na próxima programação, tá bom? Então, louvado seja o nome do Senhor por mais esse programa maravilhoso, Manhã com Cristo, toda quarta-feira, às 7 horas da manhã. Já no YouTube ele é lançado posterior, editado, né, para ficar lá disponível, tá certo? Então, antes de encerrarmos, vamos orar agradecendo a Deus. Pai, nós te amamos demais. Muito obrigado por o Senhor falar conosco tão claramente. Nos ajuda a sermos assim como esses homens e mulheres que o Senhor apresenta em sua palavra, em que não pensaram ao te obedecer, que nós sejamos assim como eles, de buscarmos a obediência ao Senhor acima de tudo. No nome de Jesus. Nós queremos sim guiar o nosso propósito cada vez mais nos passos que o Senhor vem trazendo e apresentando para a nossa vida. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por todos, Pai, que estão conectados à rádio. Muito obrigado por todos aqueles que irão se conectar. Muito obrigado por todos esses que irão ver essa ministração e que o teu Espírito ele traga esse conforto e descanso para o nosso coração, para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Você que está aí na rádio, você acessa aí na rádio não, você que está no YouTube, acessa aí www.radioproclamai.com.br e acessa lá tudo isso que nós falamos no dia de hoje, tá bom? Para a glória do Senhor. Então, um grande abraço e até o próximo programa, Manhã com Cristo, aqui na Rádio Proclamai. Louvado seja Deus e até a próxima.